Já aqui o tinha anunciado, até porque apareceu aqui no painel atrás de mim, o Ricardo Jorge Pinto, que hoje está no Porto. Bom dia, Ricardo. Olá, bom dia. Vou-te propor uma coisa. Vamos ouvir primeiro o nosso telespectador que está via Skype no Luxemburgo e depois conversaríamos um pouco, está bem? Muito bem. Muito bom dia. Bem-vindo a esta antena aberta. Bom dia. Como é que vê aí do Luxemburgo a situação do nosso país? Está há muitos anos no Luxemburgo? Não, eu quase que fui obrigado a emigrar outra vez há 6 anos, em 2006. Consegui entrar para a Comissão Europeia, mas temos acompanhado aqui os nossos colegas e amigos e a comunidade portuguesa no Luxemburgo têm acompanhado a evolução da situação portuguesa. E com muita tristeza, deixe que lhe diga, com muita tristeza. Imagino que sim. Em relação à questão que nós colocamos hoje, acredita que o Presidente Cavaco Silva vai enviar alguma destas medidas para o Tribunal Constitucional? Preventivamente não acredito. Todo o orçamento não acredito. E se enviar alguma será por pressão dos partidos da oposição e da opinião pública, do povo. Mas não acredito, porque eu conheço o Sr. Presidente, quase que diria que o Sr. Presidente da República, o Sr. António Aníbal Cavaco Silva, andou comigo ao colo em Lourenço Marques, em Moçambique. Ah, sim? Os meus pais foram alunos dele no Instituto Politécnico. Ah, muito bem, muito bem. Então, veio de Moçambique. Os meus pais conhecem a personalidade dele. Ele não vai. Infelizmente, nós aqui no Luxemburgo... Que pena, perdemos aqui o contacto. A comunidade, pelo menos com quem eu convivo, dizemos, e estamos de acordo, que ele é só presidente... Nós aqui no Luxemburgo, eu repito, nós aqui no Luxemburgo, a comunidade, pelo menos com quem eu convivo, dizem que o Sr. Presidente é só presidente de 30% dos portugueses. Não é o Presidente da República de todos os portugueses. Não conseguiu desvincular-se do partido a que pertence e não é o Presidente de todos os portugueses. Por mágoa nossa. Por mágoa nossa. Olha, foi com muito gosto que o ouvimos aqui no Skype. Muito obrigada pela sua opinião. Fica registada. Não acredita, de facto, que o Presidente da República envie para o Tribunal Constitucional estas normas do Orçamento de Estado para 2014. Obrigada. Bom dia. Já agora, Alberta, permita-me só mais uma coisa. Diga. Continuem com o vosso programa, que eu posso lhe dizer que quase toda a comunidade tem as antenas mais ligadas à informação do que aos outros programas. E dou-lhe os parabéns, tanto por esse programa por estas notícias que a senhora está a divulgar, tanto como sobre o programa do Justiça Aberta. Justiça Cega. Justiça Cega. Justiça Cega. É hoje à noite. É hoje à noite. Que é aberta. Que todos nós aqui vemos esse programa também. Os meus parabéns. Olha que bom, olha que bom. Muito obrigada. Fazemos serviço público e é para isso que aqui estamos. Sim, ainda senhora, bem, não desistam, e ainda bem que é lutem. importante para vós. Estou à espera de mais contactos via Skype. Foi um gosto conversar consigo. Felicidades aí para o Luxemburgo. Bem, Ricardo Jorge Pinto, já temos aqui uma opinião. Não deve ser muito diferente da tua, no que diz respeito à resposta a esta pergunta. Não é muito diferente. A verdade é que Cavaco Silva tem dado sinais mais do que evidentes de que não só vai ter uma atenção muito particular àquilo que são as medidas que eventualmente suscitem dúvidas constitucionais, como nesse cuidado vai pesar os custos de uma eventual reprovação por parte do Tribunal Constitucional a essas medidas governamentais. Ora, e com esse recado, aquilo que Cavaco Silva está a dizer relativamente ao Tribunal Constitucional é que provavelmente chegará à conclusão de que nessa relação custos-precaução deverá pedir a fiscalização sucessiva, isto é, para que o Tribunal apenas se pronuncie após a entrada em vigor, a 1 de janeiro, deste Orçamento de Estado para 2014. Isto porque Cavaco Silva tem aqui duas variáveis importantes. Uma é o facto de o Programa de Assistência Externa terminar exatamente a meados de 2014. Segunda variável
é a necessidade de haver, desde um primeiro momento, um orçamento que funcione em todo o curso, isto é, que não haja aqui a necessidade de fazer alterações ou até, eventualmente, paralisar este mesmo orçamento de Estado, obrigando o Governo a gerir as suas contas em duodécimos, isto é, mês a mês, tendo em conta que não há um orçamento para todo o ano, poder ir fazendo os seus gastos. Isso seria dramático para a posição do Governo numa altura em que está a tentar finalizar esse mesmo programa de assistência externa. Ora, junte-se a isto a opinião dos partidos da oposição que consideram que Cavaco Silva está com esta declaração a juntar-se claramente às pretensões do Governo de adiar o problema de uma eventual reprovação do Tribunal Constitucional. Com a opinião de Paulo Portas, vice-primeiro-ministro, que já veio dizer que achava sensata esta posição de Cavaco Silva, e ficamos todos convencidos de que, como há pouco aquele espectador dizia, havendo um pedido de fiscalização, ele será de pedido de fiscalização sucessiva e também, em parte, por pressão, ou sabendo que, mesmo que não pedisse essa fiscalização, os partidos da oposição falo-iam e, portanto, essa pretensão de acautelar integralmente o Orçamento de Estado cairia por terra. Ricardo, vamos ouvir a opinião de alguns telespectadores. Voltamos já à conversa. Tenho em direto ao telefone Rodrigues Silva, é engenheiro e fala-nos da Madeira, Ribeira Brava. Bem-vindo. Olá, muito bom dia a todo o auditório da RTV Informação. Bom, a pergunta é se Cavaco Silva vai enviar para o Constitucional. Não. É assim, eu acho que está na hora dos portugueses perceberem, e isto já está há muito tempo bem patente, que Cavaco Silva é um fiel depositário, digamos assim, do governo. É um fiel parceiro. Portanto, não podemos esperar nada de mais ou mais nada, digamos assim, melhor dizendo, deste Presidente da República. Este Presidente da República, creio que criou umas certas muralhas, criou um muro de vergonha à sua volta e agora ele próprio é vítima dessa própria muralha da vergonha que ele criou em seu redor. Mas que vergonha é essa de que fala? O que eu lhe pergunto é, por exemplo, ouviu os argumentos de Cavaco Silva, ainda agora na Cimeira Ibero-Americana, sobre estar profundamente convicto de que, mesmo à luz dos acontecimentos posteriores, portanto, à luz das inconstitucionalidades que foram verificadas ao longo deste ano, mesmo assim está convencido que os prejuízos de o orçamento não ter entrado em vigor seriam muito maiores se ele tivesse pedido a revisão preventiva. Estes argumentos não convencem? Não me convencem. E olha que eu gostei muito de ver ontem a entrevista de Cavaco Silva, quando ele diz, não é muito, é muito, eu acho que fica para a história. Este Cavaco Silva, este Presidente da República, já começa a ter frases emblemáticas, e esta foi mais uma que ficou para a história. Aliás, já andam a circular nas redes sociais este muito, que eu sinceramente, isto é aberrante. Este Presidente da República, como eu disse ainda há pouco, criou esse muro da vergonha. O muro da vergonha a que eu me refiro foi ele se isolar, ele isolou-se a ele e ao governo do resto da população. Ele isolou-se das entidades sindicais, ele isolou-se da população, ele isolou-se, quando eu digo população, digo em geral, porque eu ia dividir aqui os setores da função pública e etc. Eu acho que este Presidente da República fez com que ele criasse agora novos alvos, e a intenção, como eu já referi, como eles são unidos, o Presidente da República e o Governo, eles agora querem criar novos alvos, que é atingir, por exemplo, o Tribunal Constitucional, ou seja, o Tribunal Constitucional ficar com a batata quente, e isto não pode ser. Rodrigues Silva, eu acho que já fiquei com o essencial da sua opinião, tenho vários telespectadores em linha. Muito obrigada, bom dia. Bom dia. Alcina Loureiro tem 69 anos, é doméstica e fala-nos da Maia. Bem-vinda a esta antena aberta. O que pensa sobre o assunto? Olá, meu amor.
Foi a primeira pessoa que eu vi no Bom Dia Portugal. Foi a Alberta. Sim? Ah, muito bem. Foi a primeira que eu ouvi. E foi no Bom Dia Portugal que eu também ouvi. Olha, Agora, exatamente. No Bom olha, Dia tudo Portugal. bom, Agora eu estamos na agradeço, antena aberta. O que é que pensa desta olha, eu ideia do vou-lhe Presidente da dizer- República? Eu vou-lhe dizer o que penso. Eu vou-lhe dizer o que penso. Ele é muito igual ao Passos Coelho. Mas vou acreditar. Alcina, eu vou-lhe pedir um favor. Baixe o som do seu televisor, está bem? Pronto, eu sei, eu vou para o outro lado. Ok, Já não estou lá. pronto. Obrigada. Ele é igualzinho ao Passos Coelho. É da mesma política, é do mesmo tudo. Mas vou acreditar que ele não queira mal aos reformados, poxa. Eu vou acreditar. Não concordo que ele que nos faça mal. Que vivemos de uma reforma tão pequenina. Pronto, temos que fazer aquilo que podemos. Eu vou trabalhando naquilo que posso. Faço os modelos, olha, pronto, tenho que trabalhar, porque é muito pouquinho. E eu só tenho a pensão de sobrevivência. A sua pensão... Alcina, eu posso saber de quanto é a sua pensão de sobrevivência ou não? Pode, sim, senhores. Diga Eles lá. aumentaram, mas tiraram outra vez. É 190 e qualquer coisa. 190 e um cento. E não tem outra pensão. Não tem outra pensão. Bem, Não também tem mais vá lá nenhuma que não pensão. será cortada. Se assim é, ninguém lhe vai tirar a pensão de sobrevivência. Pronto, é o que eu estou a dizer. É tão à pouquinho Alberta. também, não é? Ó, meu amor, eu trabalho. Se eu não trabalhasse, eu não podia viver com essa pensão. Não é? Claro. Trabalho em casa, faço uns modelos e pronto, e faço uns moldes, sabe o que é uns moldes, não sabe? Sei, sim, senhora. Pronto, toda a vida trabalhei nisso. Mas nunca me fui pôr na Segurança Social. Pronto, mas também se fosse-me pôr na Segurança Social, agora te portavam-me tudo, lá estava o mesmo. Olha, Alcina, muito obrigada pelo seu testemunho. Imagino que ainda trabalhe bastante com trabalho essa bastante, pode idade. crer. Muito obrigada, bom dia. Foi um gosto falar consigo. João Pinto, fala-nos de Bragança. Olá, bom dia. Bom dia, bem disposta. Está ótima, ótima. Isso é bom, isso é muito bom. Vamos lá Olha, então à pergunta, João Vamos, Pinto. não, a pergunta em si realmente não sei, mas a resposta é incompetência, é sei lá o que é o compadrio, é tudo, pronto. Olha, porque isto é mesmo assim, quer dizer, eu tenho uma frase que resume um pouco o que é a posição do Sr. Presidente da República. Do Sr. Presidente da República. A insanidade, portanto, insanidade mesmo, eu reforço este termo, a insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados. O ano passado foi a vergonha que foi. Atrasou o país, andou a brincar com as pessoas, pá, isso tudo. Este ano vai continuar na mesma. Portanto, isto já é insanidade mesmo. Isto já não é nada. Este homem deve ser bipolar ou pior ainda, ou pior. Portanto, a senilidade tomou conta dele. João Pinto, é importante dar a opinião sem insultar ninguém, muito menos o Presidente da República. Muito menos o Presidente da República. Eu, com toda a franqueza, não estou a insultar, quer dizer, só que isto é demais. Quer dizer, nós andamos nisto há 3 anos, e o Sr. Presidente da República mantém-se sempre na mesma. Quer dizer, isto já ultrapassa tudo o insultar. Alberta, desculpe lá, mas insulta-nos ele todos os dias quando faz intervenções destas. Porque, veja, eles agora foram pedinchar para a América do Sul. É o termo, foram pedinchar para a América do Sul. Já pedinchamos à China, já pedinchamos à África, já pedinchamos à Europa. Quer dizer, afinal de contas, este país para onde vai? Continuamos cada vez pior. Quer dizer, isto é alguma coisa, isto? Em relação, por exemplo, ainda agora, Alberto, a Sra. Ministra das Finanças admitiu que no ano 2015 poderia haver uma baixa de IRS. Mas durante o fim de semana, alguém do governo disse que os cortes que se iam manter em 2015. Mas que diabo que gente é esta, Alberta? Por amor de Deus, pá, quer dizer, isto não é nada, isto não é brincar connosco. Isto é brincar com o povo. João Pinto, imagino a sua... Não a demoro mais, só queria angústia. dizer uma coisa, é que realmente o ano 2015 é ano de eleições. E por isso é que a Sra. Ministra já veio dizer que realmente que é possível uma baixa de IRS. Mas ninguém acredita nisto, porque isto é tudo uma cambada de aldrabões e de incompetentes. Alberta, desculpa lá, obrigadíssimo. João Pinto, obrigada. Bom dia. Fica aqui o desabafo deste homem de Bragança, falando com o coração nas mãos. Ricardo Jorge Pinto,
vai-se passando por aqui uma incompreensão em relação aos argumentos de Cavaco Silva. Eles, de facto, não têm passado para a opinião pública. Cavaco Silva é um institucionalista. Já o era no tempo de José Sócrates, como primeiro-ministro, continua a ser agora como presidente de um governo liderado por Pedro Passos Coelho. Isto é, a visão de Cavaco Silva é de que, quando um governo é sufragado por eleições, neste caso legislativas, ele tem o dever de levar esse mandato até ao fim, independentemente das opções até contrárias ao programa que foi apresentado durante essa campanha. Quando José Sócrates começou a introduzir modificações muito substanciais ao programa que ele tinha apresentado quando da sua segunda eleição, quando foi reeleito como primeiro-ministro, e, por exemplo, a apresentação dos pacotes de estabilidade e crescimento não estavam contemplados nesse programa de governo, Cavaco Silva compactuou com eles e teve que ser José Sócrates a pedir admissão para que houvesse eleições antecipadas. Com Pedro Passos Coelho está a acontecer o mesmo. Pedro Passos Coelho claramente não está a cumprir aquilo que no seu programa eleitoral estava estabelecido. Nunca ouvimos, nem ouvimos da boca dele qualquer indicação destes aumentos substanciais de impostos, destes cortes nas pensões, destas tentativas de corte nos subsídios. De resto, recordamos de Pedro Passos Coelho a dizer que cortes nos subsídios de férias ou de Natal seriam absolutamente impensáveis, e a verdade é que eles aconteceram. Ora, Cavaco Silva não toma isso como um sinal claro de que há um desrespeito relativamente ao programa eleitoral, não o fez com o Partido Socialista, não está a fazer com o PSD e CDS e não o faria, penso eu, com nenhum outro partido. E é isto que as pessoas têm compreender, e de resto Cavaco Silva foi reeleito como Presidente da República com provas dadas nessa mesma atitude e nessa mesma postura, e foi eleito maioritariamente, e por isso daí a minha perplexidade das pessoas manifestarem agora a sua surpresa relativamente a este comportamento de Cavaco Silva, quando ele é coerente desde o primeiro momento em relação a essa postura. E a verdade é que as pessoas quiseram de novo como Presidente da República, sabendo, pelo menos essa era a expectativa geral, de que ele atuaria desta forma. E por isso é que agora, relativamente ao orçamento para 2014, não me surpreende que Cavaco Silva insista nesta ideia de ser muito cauteloso relativamente aos custos, porque ele sabe que se houvesse agora uma fiscalização preventiva e se este orçamento de Estado fosse em algumas das parcelas substanciais chumbado por esse mesmo tribunal, e estaríamos aqui a falar em perto de 1.500 milhões de euros, para os quais nós não sabemos sequer se existe um plano B. A Ministra das Finanças foi um pouco ambígua relativamente a essa matéria. Aquilo que nós teríamos era muito certamente uma crise política. E crise política é a última expressão de que Cavaco Silva quer ouvir falar neste momento, até porque deu condições de estabilidade a este Executivo, pedindo-lhe também a retribuição por parte de Pedro Passos Coelho e de Paulo Portas, de que dentro desta coligação não haveria nenhuma manifestação de desentendimento para cumprir os planos que eles fossem apresentando. E, portanto, aquilo que me parece é que Cavaco Silva vai fazer tudo para evitar uma crise política no que lhe diz respeito, isto é, na capacidade que ele tem de provocar essa mesma crise política, levando a uma fiscalização preventiva, mas vai pedir a Pedro Passos Coelho e a Paulo Portas que sejam absolutamente irrepreensíveis depois na execução do orçamento que vierem apresentar. E isto é o que me parece mais previsível na atitude de Cavaco Silva, e daí que, embora eu compreenda a indignação destes espectadores e também a insatisfação perante a situação geral e económica, confesso que não consigo compreender a surpresa deles relativamente à posição e à postura de Cavaco Silva. Surpresa, Ricardo, será se o Presidente enviar alguma norma para fiscalização preventiva do Tribunal Constitucional? 21 794 6161 e 21 794 6162, antena ponto aberta @rtp.pt. Continuo à espera dos seus telefonemas para entrar aqui em direto na RTP Informação. Já tenho alguns e-mails que vou passar a ler. O Francisco Fernandes diz que, na sua opinião, Cavaco Silva deixou de representar todos os portugueses a partir da altura em que lhe caiu a máscara. Ele é o pai do monstro, tem telhados de vidro e está refém do partido. Maria Cristina Silva diz que, mesmo sabendo que algumas normas são inconstitucionais, o Sr. Presidente não mandará para o Tribunal por ser muito cobarde e conivente com o Governo. Muito assintosos estão os telespectadores no que diz respeito ao Presidente da República. António Rodrigues está desempregado, tem 32 anos e fala-nos aqui de Lisboa.
Bom dia, bem-vindo. Muito bom dia. Acredita que o Presidente da República vai enviar a proposta da UE para o Tribunal Constitucional? Eu acho que não, eu creio que não, porque assim, são todos farinha do mesmo saco. Fala-se em cortar reformas a idosos, fala-se em cortar aqui, em cortar ali, cortar os ordenados à função pública, mas não se fala em cortar os ordenados ao pessoal que trabalha para o seu Primeiro-Ministro. Cada pessoa ganha 2.250 euros. O ordenado mínimo é 485. Ainda se vai cortar no 485? Então toda a gente que trabalha para o seu Primeiro-Ministro a ganhar 2.250 euros, que é um bom ordenado, não leva cortes? Porquê que o Sr. Mário Soares tem direito a 3 reformas? E nós só temos direito a uma? Ainda nos vai cortar? António Rodrigues, está desempregado? Em que área é que costuma trabalhar? O meu setor é o comércio. No comércio. E diga-me uma coisa, está desempregado há muito tempo? É muito jovem, 32 anos? Eu estou desempregado já há 8 meses e meio. Há 8 meses e meio. Como é que está a viver-se esta fase, que imagino que é das mais complicadas? Porque uma coisa é cortarem os ordenados, outra coisa é mesmo não ter emprego, não é? Uma coisa é não ter emprego e não conseguir arranjar emprego em lado nenhum, que é aquilo que a gente atualmente tem. Nós, o pessoal da minha idade, muito dificilmente em Portugal consegue arranjar emprego. Porquê? Porque, para além dos ordenados serem baixos e não temos condições para criar os nossos filhos, ou seja, eu tenho 2 filhos na escola, tenho 2 filhos menores. Para mim isso já está complicado, o que é que vai ser para eles? Mas e como é que o António sobrevive? Como é que eu sobrevivo? Com a ajuda de familiares. Só assim é que a gente vai conseguindo sobreviver, mas com estes cortes todos, não faço ideia como é que vai ser. E tem procurado emprego? Como é que está a pensar resolver a sua situação? Com 2 filhos pequenos, imagino que seja terrível, não é? É sim, é terrível. Como toda a gente sabe, é terrível. A única solução que eu vejo neste aspecto é ter que sair fora do país. Porque dentro de Portugal não dá. Imagina uma coisa. Nós em Inglaterra, por exemplo, em Inglaterra nós recebemos à semana. Paga-se as contas à semana. Nós temos lojas na rua em Inglaterra que nos oferecem 24 horas o seu serviço. Em Portugal a gente não tem isso. Em Portugal a gente não tem isso. Em Portugal a gente tem pessoas que gostam de taxas. Ou seja, quanto mais dinheiro angariarem para eles, melhor. Ou seja, estilo Sonai, estilo Jerónimo Martins, porque assim, toda a gente fala, sou Jerónimo Martins, queria não sei quantos mil empregados por ano. Sim senhor, tudo muito bem, é o homem mais rico do país, tudo muito bem. Fazer promoções daquelas que fez é gozar com as pessoas. Agora, Rodrigues, obrigada pela sua participação, pela sua opinião, por partilhar a sua experiência de vida. Tenho em linha Maria Rodrigues, também está desempregada, fala-nos de Vila Nova de Gaia. Bom dia, bem-vinda. Bom dia, muito obrigada por me ter deixado de participar. Obrigada eu. Eu vou responder à pergunta, e a pergunta é se acreditamos, e eu não acredito. Porque, desculpe, eu não vou insultar ninguém, mas só vou dizer que o Sr. Presidente da República, como disse o senhor que interviu através do Skype, só é presidente de alguns portugueses. Ele dizia 30%, eu dizia para aí 10%, porque o meu não é. Por isso eu acho que não. Eu sou viúva, vivo sozinha, e estou com uma pensão de sobrevivência de 140 e poucos euros. Portanto, também ninguém lhe vai tocar, porque é tão baixa. Pois, está abaixo dos cortes, não é? Só se me atirasse toda, minha senhora, francamente. Como este presidente, eu não vou insultar, como já disse, mas ele pertence à mesma trupe de malabaristas rasca que nos governa, peço desculpa, mas que nos governa o país. O senhor Dr. Paulo Portas, eu ouvi ao bocado na televisão a dizer que os pobres não se manifestavam. Minha senhora, eu sou pobre e estive na manifestação. E vi lá muita gente não era... A maior parte eram pobres, minha senhora, eram pobres, a maior parte eram pobres, porque eu sinceramente,
Não posso viver com 140 euros porque eu pago 170 euros de renda, por isso nem para isso me chegava. E eu cuido de idosos de noite, mas eu também já tenho 57 anos e também já estou cansada, minha senhora. Já é muito difícil para mim passar noites em claro. E vou trabalhar porque eu tenho que viver assim. Eu estou a olhar agora para a televisão, eu estou a ver o senhor Ricardo Jorge Silva. E eu lembro que uma vez intervi, e lembrei-me agora, não sei porquê, uma vez intervi em relação às novas oportunidades, e o senhor doutor que está aí presente, também crente, possivelmente, disse que as novas oportunidades não iam acabar. Eu achava que iam acabar, porque eu agarrava-me a isso para fazer o 12º ano. Foi assim que eu fiz o 9º ano, porque eu fui de classe pobre, mas de uma família humilde, mas honesta. Eu sempre trabalharam, mas não tive a oportunidade de estudar. E eu então andava a aproveitar as novas oportunidades para estudar e fiz o 9º ano. E estava inscrita para fazer o 12º ano. E houve aquela polémica que iam acabar as novas oportunidades e o governo dizia que não, e o senhor doutor aí presente também, crente, creio eu acho que sim, também dizia que não iam acabar. Não acabaram, minha senhora. Acabaram, então, mas são acabados mentirosos, minha senhora. Mentem todos os dias ao povo português. Quer dizer, Maria Rodrigues, gostaria de ter estudado muito mais e de ter feito mais anos ao abrigo deste programa das novas oportunidades, mas não é? Não pude, e também me tiraram isso e continuam a tirar aos pobres. E uma pessoa revolta-se de ouvir eles a falar na televisão mentiras, como eu há bocado ouvi o Dr. Paulo Porta dizer que os pobres não se manifestaram. Mas isso diz, minha senhora, mas estava lá tanta gente, era tudo rico arrumadiado, não pode ser, valha-me Deus, é como aqui, e o senhor Presidente da República, muito, é tão ridículo, minha senhora, muito, ai meu Deus do céu, fica-lhe mal essas coisas, não percebe isso, uma pessoa que está do outro lado, até tem pena, até fica com pena dessas frases saírem assim ao Presidente da República, valha-me Deus. E depois dizem assim, a idade, há idosos muito inteligentes, aliás, como o Sr. Dr. Mário Soares, que é uma pessoa tomara eu um bocado da inteligência dele. Mas, valha-me Deus, fala bem e tudo, o senhor doutor Cavaco Silva, com todo respeito, valha-me Deus, senhor doutor, mas devia pensar um bocadinho melhor e falar, não ter essas frases que magoam as pessoas, minha senhora, magoam quem está do outro lado a precisar neste momento, como eu, muita gente. Maria. Muita maior parte. Obrigada. Maria, muito obrigada. Bom dia. Obrigada, bom dia. Uma outra Maria, que nos fala de Loures, Maria Luís. Bem-vinda a esta Antena Aberta. Qual é a sua opinião? Olha. Muito bom dia. Muito bem. E ao seu convidado. Está-me a ouvir, não está? Estou, sim, senhora. Baixe só o som do seu televisor, porque estou a ouvir em eco. Eu já baixei. Muito bem. É referente aqui à entrevista com o Sr. Presidente da República. Está-me a ouvir, não está? Estou, sim, senhora. A entrevista do Sr. Presidente da República. O Presidente da República deu ontem, fiquei muitíssimo chocada. Porquê? Pelas palavras dele, porque ele realmente, em vez de ele jurou a Constituição, eu estou um bocado nervosa porque é a primeira vez que intervenho. Mas esteja à vontade. Ele jurou a Constituição e não é isso que ele está a querer fazer. Ele juntou-se ao governo, não sei porquê, porque é da linha dele, e em vez de defenderem os portugueses, ele não está a tentar defendê-los. E referente também a uma coisa que disse o seu convidado, que está aí não sei aonde. Ricardo Jorge Pinto, está a falar a partir do Porto. Eu sei porque eu já tenho ouvido falar esse senhor muitas vezes. Esse senhor também não disse agora a verdade. Eu vou lhe dizer porquê. Porque ele diz que o Sócrates que se tinha demitido. Ele demitiu-se por causa do Presidente da República, por causa daquele... Quando ele fez aquele discurso na Assembleia da República, ele foi contra o governo de Sócrates. E ele demitiu-se por causa do Presidente da República. Toda a gente sabe, só quem não sabe é quem não viu e quem não ouviu e quem não vê. Pronto. Muito bem, feita essa correção. Maria Luís, diga-me só, acredita que o Presidente da República vai enviar a proposta para o Tribunal Constitucional? Eu estou muito preocupada, é por causa do... Eu vou sinceramente, estou muito preocupada porque só os funcionários públicos é que estão a ser atingidos e não é só isso. É que este governo está a arranjar um problema tão grande que está a virar
funcionários públicos contra privados, está a pôr novos contra velhos. Isso para mim está-me a ser está-me a custar ultrapassar essa situação. Estou a ver o meu país muito dividido mesmo, e é isso que me... Maria Luísa está tão dividido como a própria Maria Luísa demonstra com as suas opiniões e com as suas formas de ver a realidade. Foi um gosto tê-la, temos mais telefonemas e o tempo está muito curto para esta antena aberta. Obrigada, bom dia. Eu vou ler apenas aqui um mail. Na opinião deste telespectador, o Presidente da República está tão ciente que a proposta de Orçamento de Estado está tão cheia de inconstitucionalidades que não arrisca um pedido de revisão preventiva. Perante esta luta contra o Tribunal Constitucional, quer por parte do Governo, quer por parte do Presidente da República, é que se vê a qualidade de democratas que eles são. Cumprimentos de Júlio Feijão. Vamos agora, penso eu, a um outro telefonema. Sei que também tenho alguém através do Skype, que bom, isto não há fome que não dê em fartura. Cá está o nosso telespectador que nos fala através do Skype. Bom dia, António Pedro. Fala-nos de onde? António Pedro, bom dia. Estamos a vê-lo. Muito bem. António Pedro está ao telefone. Rodrigo Gago é que nos está a falar via Skype. É isso? Rodrigo? Não é? Estas tecnologias às vezes são complicadas. Rodrigo Gago está-nos a falar via Skype. É isso mesmo? Bom dia. Oh, meu Deus. Estamos a vê-lo, claramente. Não nos está a ouvir, com certeza. Está à espera de conversarmos um bocadinho. Vamos então ao telefonema enquanto fazemos um compasso de espera para ver se resolvemos este problema de áudio. Vamos ao telefonema que estaria em linha. Bom dia. Bom dia. António Pedro. Exato. Pronto. Bem-vindo. Portanto, em relação à pergunta que está a ser feita, e não querendo fazer futurologia pelas últimas declarações do Presidente, está-se mesmo a ver que não vai haver fiscalização preventiva. Aliás, e acha bem ou acha mal? É evidente que acho mal, porque uma pessoa não pode pesar se vai ser mais prejudicial ou menos prejudicial. Ele tem que simplesmente ver se é anticonstitucional ou não. E depois, se faz bem ou faz mal, isso é um resultado secundário. Porque se começar por aí a fazer leis a torto e direito e a torpedear a Constituição, podem ser prejudiciais, podem não ser. O que se tem que analisar é se é constitucional ou não. Mas aquilo que eu queria também dizer em relação aqui à presença do seu convidado é, se quisermos ser honestamente honestos intelectualmente, não podemos deixar de dizer que uma das entidades que conseguiu derrubar o governo foi a atuação do Presidente da República. Porque ele, com as intervenções que fazia, destroçava completamente o Primeiro-Ministro e o anterior governo. E perante este, tudo é possível e mais alguma coisa. Nós podemos dizer presentemente que o Presidente da República não é o Presidente de todos os portugueses, é o Presidente deste governo. E é o seu sustentáculo, base, é ele que sustenta este governo, na prática. Porque o Presidente, e não esqueçamos uma coisa, o Presidente foi eleito, sim senhora, mas foi eleito com 20% do eleitorado ou dos eleitores possíveis. Nós temos um Presidente que está a gerir o país, portanto, chama-se presidencialista, não gera nada, não é? Mas suporta este governo ao fim e ao cabo e suporta toda esta situação com 20% dos votos possíveis expressos nas últimas eleições. António Pedro, acho que fiquei com o essencial da sua opinião. Bom? Estamos mesmo na reta final. Muito obrigada. Já só mais uma coisa muito rápida. Diga. É lembrar só o artigo da Fernanda Câncio em relação àquela hipocrisia. O Presidente, quando prefere esta frase, hipócrita está ele a ser, para todos os portugueses, porque já se esqueceu do que é que declarou anteriormente. É simplesmente ridículo, é quase que imoral aquilo que ele tem vindo a fazer. Já para não falar na SLN. Obrigada. Há documentos que provam aquilo que ele fez e aquilo que ele assinou. Muito okay? obrigada, Deus, bom dia. Deus. Obrigada. Vamos agora falar com o nosso telespectador que nos fala via Skype. Rodrigo Gago, bom dia. Penso que o problema de áudio já está resolvido. Pode intervir. É um gosto tê-lo aí. Bom dia, Alberta. E bom dia ao seu convidado. É o seguinte, eu acho que não vai ser... o Sr. Presidente Aníbal Cavaco Silva não vai pedir a pré-revisão da Constituição, não é?
Outra coisa que eu queria dizer é que eu estou desempregado e sem subsídio de desemprego, como há milhares neste país, e não há ninguém que nos ajude. Era este apelo que eu fazia aos governantes, era que vissem esta situação. Depois também já acabei um curso que também não me dão as equivalências, já fiz mais de 50 cadeiras e não me dão equivalências às cadeiras que eu fiz. Eu não percebo estas pessoas. Pronto, obrigado então. Rodrigo, muito obrigado, um bom dia e esperemos que encontre trabalho o mais depressa possível. É a pior coisa que pode acontecer, de facto, é estarmos sem trabalho, sem ordenado e também sem nos sentirmos úteis. Muito obrigada, bom dia. Obrigado. Foi bom vê-lo a partir do Skype. Espero que vários telespectadores tenham também sentido essa vontade e nos próximos dias, durante esta semana, utilizem esta plataforma para entrar em direto aqui na Antena Aberta, até porque olhos nos olhos é muito melhor. Ricardo Jorge Pinto, temos um minuto para terminar. Eu tenho que te dizer que recordo, esta hora fez-me recordar muito o que Marcelo Rebelo de Sousa disse ainda ontem, que uma coisa que está a existir cada vez mais na sociedade portuguesa é uma muito grande agressividade, não só do meio político, mas também das pessoas. As pessoas estão a aumentar o tom de agressividade, o nível de violência na forma como colocam as coisas. Isto significa alguma coisa? Significa que o próximo ano vai ser extremamente difícil do ponto de vista político para Pedro Passos Coelho e Paulo Portas. A verdade é que há esse descontentamento que se tem vindo a agravar. E se olharmos até para estas intervenções ao longo desta hora, percebemos que as pessoas nem sequer estão muito preocupadas com aquilo que está inscrito no orçamento para 2014. Agarram-se à ideia do Tribunal Constitucional poder chumbar algumas destas medidas, independentemente de quais elas sejam, numa esperança de que haja de alguma forma um travão a estas medidas de austeridade que têm vindo a precarizar de vez para vez a situação, a vida, a qualidade de vida dos portugueses. E por isso o Tribunal Constitucional é visto quase que uma espécie de último reduto daquilo que pode vir a funcionar contra a estratégia governativa de Pedro Passos Coelho e de Paulo Portas. Se repararmos, é muito interessante que ninguém, por exemplo, colocou a hipótese de Cavaco Silva chumbar com um veto político este mesmo orçamento. Porque ninguém acredita. Que ninguém acredita nisso. E, portanto, o último reduto é a esperança de que o Tribunal Constitucional possa vir a criar dificuldades ao Governo. E se repararmos, as pessoas nem sequer mencionavam as medidas que poderiam ser chumbadas ou até porquê. O que as pessoas querem é que, com um chumbo do Tribunal Constitucional, possa haver uma crise política que, de alguma maneira, conduza a eleições antecipadas. E esse, quanto a mim, é o cenário prevalente no ano de 2014. É contra isso que Pedro Passos Coelho e Paulo Portas terão que lutar. É com isso a favor que António José Seguro deverá contar para que, de alguma maneira, se criem as tais condições para essa crise política. Haverá os que acham que isso é muito mau, na medida em que vai prejudicar a posição de Portugal perante os credores. Haverá aqueles que acham que isso é muito bom, na medida em que esta estratégia já provou que falhou e, portanto, é preciso experimentar uma outra qualquer solução. Ricardo Jorge Pinto, obrigada por essa conclusão da Antena Aberta de segunda-feira. Obrigada, até uma próxima oportunidade. A Antena Aberta fica por aqui. Regressamos amanhã com um novo tema por volta das 10h15. Eu regresso à hora certa. Até já.